O sentimento de não pertencer. Aos 11 anos, a minha mãe ela começou a ter meio que um caroço no ombro. De certa forma, eu já tinha visto a minha mãe passar por tanta coisa que até mesmo ela dizia: pô, isso daí não vai ser nada, deve ser alguma questão muscular, algum problema aí de carregar peso. Ela meio que descobriu um câncer. E não foi de última hora, não. Ela só ficou despreocupada por alguns dias e depois ela começou a correr atrás de exames de laboratório e tal. E ela chegou a tomar uns remédios pesadíssimos. Ela acordava tendo convulsão. Inclusive, eu me lembro até de uma vez que minha tia, inclusive a minha tia que me adotou posteriormente, ela me ligou falando assim: poxa, eu preciso muito falar com ela, que não sei o que. Ela tava dormindo. Basicamente, ela queria muito falar com a minha mãe. E aí eu tive que acordá-la. Cara, ficou tipo uma memória fotográfica daquela cena, tipo ela acordando, se contorcendo toda. Bem, eu morava sozinho com ela e eu não fui ensinado a ser homem. Eu era só uma criança, sabe? Eu só tinha 11 anos e, sei lá, o maior a fazer que eu tinha dentro de casa era faxinar. Então a solução que eu achei ideal era ir na casa de uma amiga da minha mãe, que era até um pouco longe, mas era no mesmo bairro, para que ela pudesse fazer comida pra gente e tal, e era assim que a gente estava sobrevivendo. Cheguei até a dar banho na minha mãe. E de certa forma eu sentia uma impotência, sabe? Porque, tipo, não tinha muito mais o que eu fazer. Resumo: meu irmão buscou a gente naquele dia pra poder levar pra casa dele. E da noite pro dia as coisas mudaram. E para as pessoas que ficam falando por aí: ah, as coisas não mudam do dia pra noite, vocês podem até estar certos, porque a minha vida e as minhas coisas mudaram da noite pro dia. Tive que abandonar o lugar onde eu cresci. Os amigos que eu fiz, eles me conheceram e sabem o motivo do porquê eu ser estranho. Eu só fui visitar essa minha cidade 9 anos depois. Mas vamos por parte, porque foi uma experiência, tipo assim, tava tudo diferente. Vamos por parte. Minha mãe morreu depois de 3 semanas na casa do meu irmão. Foi, tipo assim, uma situação devastadora, porque ela sofreu muito. Eu acho que ela teve até uma metástase no cérebro. Rolou alguns desentendimentos lá na casa do meu irmão e acabou que eu fui morar com a minha tia, aquela do telefone que me adotou. E já não bastava eu ter que abandonar novamente tudo que eu tava tentando aprender, aquela rotina nova, nova cidade, novos amigos, nova rotina. Me encontro tendo que me afastar desse progresso de novo. Fui pra casa da minha tia, que era uma senhora de idade, tinha outros costumes e era uma pessoa completamente tradicionalista. Pra um moleque jovem como eu, não dá. E pra acrescentar toda essa história, ela tava com um plano de aposentadoria de depois de 1 ano e morar no interior do Rio de Janeiro. Ou seja, em 1 ano, eu teria que ficar em um lugar, criando um progresso novo pra ser abandonado, porque eu iria pra outra cidade, nada a ver comigo. E aí a minha adolescência foi morando nesse lugar do interior. Era uma cidade pacífica, a cidade era um ovo, tudo que você fizesse as pessoas estariam sabendo. Pra mim era como um inferno pessoal, porque eu olhava pra tudo aquilo e eu simplesmente não conseguia me identificar. O lugar não é ruim, sabe? As pessoas se conhecem, não tem crimes, tal qual a cidade urbana tinha. As pessoas andavam de cavalo, se encontravam na praça pra poder ficar conversando no final de semana. Mas eu sentia uma dívida com tudo que eu passei. Eu poderia ficar na casa da minha tia, ter uma vida simples, ter roupas lavadas, cama arrumada, prato em cima da mesa sempre que eu voltasse de uma faculdade. Tudo que uma pessoa mimada teria. Mas pra mim não seria honroso. Com tudo que eu passei, definitivamente não. Mas não é só por isso que eu queria sair dessa cidade. Eu queria sair dessa cidade pelo sentimento de não pertencer. Como um lugar tranquilo, acessível financeiramente, porque, né, por ser cidade do interior, as coisas seriam mais baratas, é muito mais barato comprar um terreno, fazer uma casa, enfim. E com direito a ser mimado pela minha tia. Como que tudo isso não era uma visão agradável pra mim? A princípio foi tecnologia. Sou muito chegado com esses assuntos de internet. Antes de morar propriamente na casa da minha tia, eu já fazia meus vlogzinhos. Durante minha estadia na casa da minha tia, eu fazia meus vídeos me divertindo, produzindo conteúdo e entretenimento. Tá no meu sangue. E no último vídeo que eu fiz no meu canal aqui, eu falava muito sobre o meu sentimento em relação à música. Como eu conseguia me expressar, sabe? De forma perante o meu luto, perante as coisas que estavam acontecendo comigo. Era uma situação de terapia que eu tinha com música. E eu queria ir pro centro por causa deste motivo. Oportunidades artísticas de eu também poder me desenvolver na música, até porque eu incomodava muito minha tia falando, produzindo lá no meu quarto. Eu queria liberdade.
Mas só pro final eu percebi que eu tava meio que fazendo uma troca equivalente. O valor que mudou pra eu ser escravo dos meus desejos. Lá eu reclamava muito da minha falta de liberdade e de produção criativa. E hoje em dia o tempo é dinheiro, sabe? E aí eu comecei a morar no centro sozinho. Era a minha primeira vez morando sozinho. Longe de tudo e de família também. Mas o motivo pra eu morar no meio do nada é meio pessoal, não vou falar aqui não. Só que é aquilo, né? Pra quem teve que iniciar a vida 3 vezes, mais uma não ia nem fazer cosquinha. Só que aí que tá o problema. Eu olhava pros prédios e tinha aquela maldita sensação de não pertencer. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô criando novas raízes? Eu tava seguindo à risca o meu próprio protocolo, que aos 18 anos eu tinha que criar novas experiências na minha vida e cortar todas as minhas raízes antigas, ao máximo. Fiz novos amigos, busquei novos hobbies, fiz muitos projetos de música, só que eu tava insatisfeito. Eu não conseguia me conformar com essa sensação de não pertencer. Vou fazer um time skip. Anos se passam e eu tô nesse meu apartamento novo, morando com meu amigo. E ele é um cara bem culto, ele sabe de muitas situações e por ser mais velho do que eu, ele é um pouco mais vivido. Ele tava conversando comigo e eu tava meio que desabafando sobre essa minha sensação. Eu me sentia como se eu caminhasse pra um lugar que não tem fim. Na verdade, o meu caminho estava no processo. Porque na altura que eu tava, eu já tinha conhecido muitas pessoas, lugares, hobbies, rotinas, problemas, vitórias, derrotas. Então, o final, a resposta, não faria tanto sentido porque não teria graça. A credibilidade de eu estar ali no final. Parecia que a resposta da minha vida era sempre andar e não parar de andar. Ele me contou de um cara que fazia vídeos na internet. Ele era um cara novinho que fazia muito vídeos sobre o processo dele, criativo, como que a internet conseguiu trazer conforto financeiro para ele poder estar viajando em vários lugares, vários países. Só que o que chamou a atenção do meu amigo não foi nem a questão dos vídeos que ele produzia em si, o conteúdo e os assuntos, mas uma tatuagem que ele tinha. E acabou que a gente perdeu um tempo procurando o Instagram dele, inclusive esse vídeo que ele ficou um pouco encucado com essa tatuagem. E aí a gente conseguiu achar o perfil e também a tatuagem que ele tanto falava. Era uma palavra simbólica, tipo carpe diem ou memento mori. E essa palavra se chama Hiraite. Hiraite é uma palavra galesa, simbólica e meio que intraduzível. Só que o significado que temos mais próximo dela é saudades de alguém ou de alguém que nunca existiu, saudades de um lugar ou de um lugar que nunca existiu. E o significado que tem muito valor pra mim é saudades de um lar no qual você nunca poderá retornar. Essa palavra me bateu tanto que eu imaginei aquele mesmo lugar onde eu morava com a minha mãe, sabe? Se eu voltasse pra mesma casa, reformasse a casa do jeito que eu conhecia, colocasse os mesmos móveis nos mesmos cômodos, nas mesmas posições, criando as mesmas rotinas, eu poderia ter até aquela sensação de, infraestruturalmente falando, estar em casa. Mas no sentimento metafísico, não. Eu não me sentiria em um lar. Eu não me sentiria como se pertencesse. Nunca vai ser a mesma coisa, tipo... Não tem a minha mãe, não tem os meus amigos criaram rotinas diferentes, a cidade não tem mais o mesmo ritmo, não tem mais a mesma energia em minha volta ali, sabe? Não é a mesma coisa. E se tornou uma verdade essa palavra pra mim. Ela se tornou muito atrativa. E depois de 9 anos eu consegui ter a oportunidade de visitar essa cidade, ver o que aconteceu com o lugar e as pessoas que eu conheci. E eu fiquei espantado. Como eu sou uma pessoa muito sociável, extrovertida, eu fiz amizades de variados filtros e bolhas. Só que, tipo assim, algumas pessoas da bolha A começaram a fazer amizade com as pessoas da bolha B. E algumas pessoas que eram super amigas da bolha B se tornaram rivais, sabe? Algumas pessoas, elas mudaram drasticamente a vida delas. E as outras estavam da mesma forma que eu as deixei 9 anos atrás. Curioso, né? Eu vou falar de uma experiência em específico, a do meu amigo Victor. Inclusive, ele deve ver esse vídeo. Pra mim, ele não é só um cara que me representa mudanças, mas sim muito agregando valor na palavra esperança, disciplina e motivação. Quando eu conheci o Victor, ele era magrinho, todo atlético. A família dele gostava muito de mim, inclusive eles lembram da minha pessoa justamente por causa de música, eu vivia cantando. Resumo, ele pegou uma depressão severa por motivos pessoais, se enfiou numa academia por 4 anos e por acompanhamento de uma nutricionista, o cara tá insano, tipo,
tá irreconhecível. Inclusive, eu até fui fazer uma diária lá na academia dele, quando eu fui visitar a cidade, e foi um absurdo, porque o maldito, ele zerava todas as máquinas. Bem, na última vez que eu falei com ele, ele tava trabalhando como chefe de segurança na prefeitura. Eu fiquei abismado porque era uma visão, perspectiva totalmente diferente que eu tinha dele no passado. E algumas pessoas que eu fui falar na cidade, simplesmente elas eram as mesmas. Não mudaram nada. O Hirait, ele foi tão importante na minha vida que eu até tatuei ele no meu braço. Entende? Algumas pessoas, elas até me perguntam: por que você tatuou o Hirait virado pra você e não pras pessoas que estão lendo? Não seria muito mais facilitado? Porque a mensagem é pra mim. Ela é um lembrete. Por isso que não é à toa que ela tá justamente no lugar que é de fácil acesso visual. Sei lá, quando eu for, sei lá, pegar numa maçaneta, pegar um copo ou cortar a carne de um prato, vai estar aqui essa mensagem. Ela é um lembrete constante. E eu tenho esse desejo pessoal de um dia pegar minhas coisas e viajar pelo mundo, sabe? Fazer tipo um mochilão, conhecer novas pessoas, novos lugares e enriquecer meu repertório cultural de uma forma absurda. Porque eu acho que a resposta da minha vida não tá mais no Brasil. Eu não tenho amarras ou motivos pra ser algo importante ou estar aqui. A resposta tá no meu eterno caminho. Enfim. Eu sou muito jovem e ainda tem muita coisa pra eu aprender. Se vocês gostaram desse conteúdo, desse desabafo existencial, como eu já disse no vídeo anterior e eu vou repetir, esse canal é baseado em um conteúdo com Capiches, que é o meu nome de artista, né? Se vocês quiserem ver as minhas músicas, fiquem à vontade, só pesquisar aí no YouTube. Pretendo trazer mais vídeos dessa forma e eu agradeço muito quem chegou até aqui. Se inscrevam, deixa o like, eu vou trazer mais debate. Se vocês se identificam com essa sensação de não pertencer, de não se sentirem um lar, talvez algum dia vocês possam cessar esse sentimento, mas é uma coisa que eu sinto desde os meus 11 anos de idade. Hoje em dia eu tenho 21 anos e é uma coisa constante na minha vida. Talvez algum dia pare, mas enfim, até lá eu criei muitas histórias, muitas experiências, coisas que eu posso eternizar. E eu eternizei isso no meu braço porque eu sinto que é uma parada que faz sentido pra mim. É isso. Um beijo.